povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo ao nosso segundo programa, Cara da Física. No programa anterior, nós introduzimos o estudo da eletrostática. Lembra? Falamos do átomo, dissemos que o núcleo ele tem prótons e nêutrons que podem se dividir em partículas menores, que são os quarks. Na eletrosfera, nós encontramos o elétron. Esse tem mobilidade, podendo entrar ou sair do átomo, tornando esse átomo um corpo carregado positivamente ou um corpo carregado negativamente. Feito esse feedback, vamos responder a questão de número 6. Então, veja bem, a questão de número 6 trata o seguinte: duas esferas condutoras não idênticas, estão carregadas com cargas respectivamente iguais a 0 e a 9 microcoulombs. As esferas são colocadas em contato, veja bem, as esferas são colocadas em contato até o equilíbrio eletrostático e em seguida separadas. Sabendo-se que o volume da esfera A é 8 vezes maior do que o volume da esfera B, ou seja, os corpos não são idênticos. Retomando a ideia inicial, corpos não idênticos. Ora, mas a questão me diz que são esferas. Lembra que o volume de uma esfera equivale a 4/3 de πr ao cubo. Isso você aprende lá na matemática, nas figuras geométricas. Ora, se eu disse para vocês que as cargas após o contato serão proporcionais aos seus raios, a questão ela jogou um pouco comigo, porque ela não falou dos raios, falou do volume. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se ele me disse que o volume da esfera A equivale a 8 vezes o volume da esfera B, e eu quero a proporção dos raios, está simples. Observa que o raio, em função do volume, está elevado a 3, não é? Então, para eu descobrir a razão ou a proporção de seus raios, basta tirarmos a raiz cúbica dessa proporção. Se o volume é 8 vezes maior do que o do outro, tirando a raiz cúbica, o raio de A será o dobro do raio de B. Consegue perceber? Então, por que eu tenho que descobrir a proporção dos raios? Porque eu tenho que descobrir a proporção das cargas. Lembra? A carga é proporcional aos seus raios. Logo, a carga de A, após o contato com B, será o dobro da carga de B. A carga de A terá uma carga equivalente ao dobro da carga de B. Mesmo a questão dizendo que eu tenho o volume de A 8 vezes maior do que o de B. Qual é o lance? Tirar a raiz cúbica, porque volume tem o raio elevado a 3, são 3 dimensões. Feito essa ideia, né, descobrindo essa proporcionalidade de cargas, veja, a questão ela está pedindo a quantidade de elétrons que foram transferidos. Como é que você faz para calcular a quantidade de carga elétrica? Princípio da quantização. A quantidade de carga é igual ao número de elétrons perdidos ou recebidos vezes o valor da carga elementar. Princípio da quantização. Pois bem, professor, mas até então tu não sabe qual é a quantidade de carga que foi transferida. Mas nós vamos exatamente encontrar. Ora, que o somatório das cargas depois do contato é igual ao somatório das cargas antes do contato. Quanto é que vale a soma das cargas antes do contato? 0 mais 9, 9. Quem são as cargas após o contato? Eu não sei. Eu só sei que o A vai ficar com um valor e o B também vai ficar com outro valor. Mas que a soma deles, obrigatoriamente, tem que ser igual a 9, porque a carga ela é conservativa. Quando nós pegamos lá a proporcionalidade do volume, nós percebemos que a carga de A após o contato com B equivale ao dobro. Ora, 2QB' mais QB' dá 3 carga de B' igual a 9. Dividindo 9 por 3, nós iremos encontrar 3 microcoulombs. Se a carga de B vale 3 microcoulombs, a carga de A é equivalente ao dobro, ou seja, 6 microcoulombs. Até porque a soma das duas tem que dar 9. Fazendo isso, você consegue perceber, o corpo A não tinha nada de carga, agora passa a ter uma carga de 6. Qual foi a variação de carga que teve no corpo A? De 6 microcoulombs, né? Final menos a inicial. Se você pegasse a variação de carga de B, você vai ver que o final de B vale 3 e o inicial vale 9.
3 menos 9 daria menos 6. Por que que um fica positivo e outro fica negativo? Porque tem um corpo ganhando e outro corpo perdendo elétrons. Portanto, a variação de carga é igual a N vezes E. Qual foi mesmo a variação da carga? 6 microcoulombs. Quanto é que vale o microcoulombs? 10 elevado a menos 6, que é igual a N vezes o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Dividindo 6 por 1,6, nós iremos encontrar 3,75. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19, nós vamos encontrar 10 elevado a 13. Logo, a quantidade de elétrons que foram transferidos entre os corpos A e B é equivalente a 3,75 vezes 10 a 13 elétrons. Esse valor é encontrado no gabarito na letra C. Questão de número 7. Uma esfera condutora A possui inicialmente uma carga elétrica Q. Ela é posta em contato com outra esfera idêntica, veja, idêntica, contato entre corpos idênticos. Lembra logo, se eu tenho o contato de corpos idênticos, após o contato, esses corpos terão cargas idênticas, dadas por uma média aritmética de suas cargas antes do contato. Pois bem, ela é posta em contato com outra esfera idêntica a ela, porém neutra. Veja, o corpo A está carregado com uma carga Q e o segundo corpo, que eu vou chamar de B, está descarregado com uma carga igual a 0. Esses dois corpos entrarão em contato. Se eles entrarão em contato, suas cargas serão iguais a uma média aritmética de suas cargas antes do contato, ou seja, Q mais 0 sobre 2. Então, nesse primeiro contato, o corpo A e o corpo B terão carga final de Q sobre 2. Mas a questão ela prossegue. Esse procedimento é repetido 10 vezes, mais 10 vezes, além do primeiro, envolvendo 10 esferas idênticas à A, anterior, todas inicialmente neutras. Os contatos são sucessivos e não simultâneos. Pode lembrar, contato sucessivo, faz o contato com uma, depois faz o contato com a outra. Se fosse contatos simultâneos, seriam todas ao mesmo tempo. Somaria tudo e dividiria pela quantidade de corpos que estão estabelecendo o contato. Então, ele é claro na questão. Não simultâneos, são contatos sucessivos. Ao final, qual a carga de A? Gente, perceberam que no primeiro contato, o A ficou com a carga Q sobre 2. Esse corpo A, que tem uma carga Q sobre 2, será colocado em contato com o corpo C, que está descarregado. Como eles são idênticos, nós faremos uma média aritmética. Q sobre 2 mais 0 dividido por 2. Q sobre 2 mais 0 dá Q sobre 2. Dividido por 2, ficará Q sobre 4. Afasta-se esses dois corpos e repete-se agora o contato entre o corpo A, que tem uma carga de Q sobre 4, mais um corpo D, que tem uma carga de 0. O que é que você vai fazer? De novo, se eles são idênticos, uma média aritmética. Q sobre 4 mais 0 dividido por 2. Q sobre 4 mais 0 dá Q sobre 4. Dividido por 2, conserva de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Você vai encontrar Q sobre 8. Professor, eu vou ter que fazer todos esses 10 contatos? Não, gente. O que eu quis te mostrar com esses 3 primeiros cálculos? Vocês perceberam que no primeiro contato, o corpo A ficou com a carga Q sobre 2. No segundo contato, o corpo A ficou com a carga Q sobre 4. No terceiro contato, o corpo A ficou com a carga Q sobre 8. E você consegue perceber que tem um padrão de repetição? No primeiro contato, Q sobre 2 elevado a 1. No segundo contato, Q sobre 2 elevado a 2, que dá 4. No terceiro contato, Q sobre 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8, né? Q sobre 8 é Q sobre 2 elevado a 3. Perceberam que o primeiro contato é Q sobre 2 a 1, segundo contato Q sobre 2 a 2, terceiro contato Q sobre 2 a 3. Portanto, a carga final
será igual a Q sobre 2 elevado a N, onde esse N vai representar a quantidade de contatos. Isso só pode ser utilizado se um dos corpos apenas estiver carregado e os demais neutros e idênticos. Se o corpo A fez o primeiro contato e vai repetir mais 10, qual foi a quantidade de contatos que o corpo A fez? 10 mais o primeiro, 11. Então, Q sobre 2 elevado a 11. Logo, a carga final de A, Q sobre 2 a 11, onde nós vamos encontrar o gabarito na letra C. Cuidado com a casca de banana. Eletrização por contato internamente e eletrização por contato externamente. Tome cuidado. Quando o processo de eletrização ocorre de forma externa, a proporcionalidade de suas cargas após esse contato vale a condição dos raios. O maior fica com mais, o menor fica com menos. O grande lance aqui é você perceber o contato interno. Quando há um contato interno, somente o corpo grande, o corpo oco, que foi feito o contato internamente, vai se carregar. Aí nós teremos o princípio da blindagem eletrostática. Então, o alerta é: contato externo, tranquilo, vale a proporção que foi vista anteriormente, a proporção dos raios. Agora, quando o contato é interno, muito cuidado, só o corpo externo vai ficar carregado. A bolinha internamente fica descarregado, como visto aí no segundo caso. Agora, nós iremos comentar um pouquinho a respeito da indução eletrostática. Tome muito cuidado nesse processo de indução eletrostática. Na indução eletrostática, você dispõe de dois corpos. Um corpo que está previamente carregado, chamado de indutor, e um corpo que está descarregado, chamado de induzido. Ora, eu tenho um carregado e um descarregado. Qual o procedimento que eu tenho que observar para que eu possa carregar o corpo induzido? Então, aí nós temos 4 passos. Aproximar o indutor do induzido, sem tocá-lo, porque se tocar deixa de ser indução e passa a ser contato. Fazer o aterramento do induzido. Terceiro, desfazer o aterramento do induzido ainda na presença do indutor. E quarto, afastar o indutor do induzido. Perceba a indução eletrostática. Eu coloquei aí os desenhozinhos, né? Foi feito o primeiro, o segundo e o terceiro procedimento para que você verifique como que há esse carregamento do corpo induzido. Primeiro, aproxima o indutor do induzido, observa que mesmo o induzido estando neutro, haverá uma polarização, porque ele é neutro, mas ele tem quantidade de cargas positivas e negativas iguais. Segundo, liga o induzido à terra. Esse aterramento é que vai gerar a eletrização do corpo induzido. Professor, mas um corpo neutro ligado à terra não tem transferência de cargas. Mas nesse caso haverá transferência de carga porque o indutor vai forçar a terra a mandar elétrons para o induzido. Lembrando que à medida que o corpo vai ganhando elétrons, ele vai se carregando negativamente. No terceiro procedimento, você verifica que houve o rompimento do aterramento. Eu só posso quebrar o aterramento na presença do indutor, para evitar que o elétron que suba volte para a terra. Agora, no quarto passo, você afasta o indutor do induzido. Veja que o induzido ficou sozinho. Agora, o indutor não serve mais. Ele só serviu para que o elétron subisse. Nesse momento, o indutor já não serve mais para nada. Eu te usei, agora acabou. No final, você consegue perceber que o induzido se carregou com uma carga de sinal contrário à do indutor. Esta é a nossa conclusão. Gostaria de agradecer a todos vocês pelo compartilhamento, pelas mensagens de carinho. Nós estamos aqui para isso, oferecer o melhor para vocês. Não esqueçam, ainda dá tempo.